Você sabia que o presidente Lula acusou Bolsonaro de não acreditar em Deus e de fingir ser evangélico? Isso aconteceu ontem durante um comício e essa fala está gerando uma enorme polêmica. Lula não apenas criticou a fé de Bolsonaro, mas também fez uma declaração surpreendente sobre Jesus Cristo que mexeu com muita gente. E claro, a resposta veio imediatamente, com opositores de Lula acusando o presidente de corrupção e jogando na mesa um histórico de erros nos seus governos. Eles questionaram a moral de Lula para falar sobre religião e defenderam Bolsonaro dizendo que ele tem sim Deus no coração. Quer saber todos os detalhes dessa troca de acusações e o que isso significa para o cenário político brasileiro? Fique até o final deste vídeo, porque vamos analisar tudo em profundidade. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal que vai ajudar muito o nosso trabalho e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas notícias. Vamos ao vídeo. Ontem, durante um comício em Camaçari, na Bahia, o presidente Lula fez uma série de declarações polêmicas. Ao apoiar o candidato a prefeito do PT, ele aproveitou o momento para criticar Bolsonaro, acusando o ex-presidente de não acreditar em Deus e de fingir ser evangélico apenas por conveniência política. 2018, quando ao invés de votar no companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus porque o comportamento dele é de que não acredita. Um homem que faz um filho disputar as eleições com a mulher e um filho que faz um homem que faz um filho disputar uma eleição com a mãe e ele derrotou a mãe. Eu fico perguntando que homem que é esse? Esse homem é responsável pela morte de quase 300 ou 400 mil pessoas na Covid, pela irresponsabilidade. Além disso, Lula ainda falou sobre uma situação familiar envolvendo Bolsonaro, onde mencionou o ex-presidente ter feito o filho disputar uma eleição contra a própria mãe. Segundo Lula, isso seria mais uma evidência de que Bolsonaro não tem princípios. Além disso, Lula fez uma crítica ainda mais polêmica, dizendo que Jesus Cristo foi de esquerda e que por lutar pelos pobres foi crucificado pelos ricos. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho, depois das eleições é tchau, tchau. Essa comparação gerou uma onda de reações nas redes sociais e nas esferas políticas, pois Lula insinuou que sua luta pelos mais pobres o aproxima de Cristo. Isso levantou uma questão importante. Será que Lula está se comparando a Jesus Cristo? Como era esperado, a resposta foi rápida. Bolsonaro e seus apoiadores reagiram fortemente, acusando Lula de usar o nome de Jesus Cristo para fins políticos. Em falas duras, eles atacaram a credibilidade de Lula, lembrando os escândalos de corrupção durante seus governos e o de Dilma Rousseff. Mas tem um ponto, João, que eu preciso voltar desse desonesto, desse mentiroso, desse bandido aí. Pergunta pro Lula se ele consegue hoje me dizer quantas crianças perderam a oportunidade de estudar de maneira adequada, ter uma escola digna durante o seu governo e da sua poste chamada Dilma, diante de tudo que ele roubou, diante de tudo que ele desviou. Pergunta pro Lula, o cristão de plantão, o comparado a Jesus Cristo, pergunta pro Lula se ele consegue me dizer quantas pessoas morreram à espera de uma cirurgia, de um atendimento, de um medicamento no SUS, mas não havia dinheiro porque ele roubou junto com a sua quadrilha. Pergunta aí. A corrupção mata, Lula. A corrupção é um dos piores crimes. E quando o assunto é corrupção, Lula é professor, catedrático.
Então essa história de o Jesus Cristo pobre, como é que é o que ele falou lá, os Chiquinho lá, como é que é, não, os granfinos não vão ajudar. Lula, em primeiro lugar, muda a sua língua para falar de Jesus Cristo e morra do seu próprio veneno. Jesus Cristo não cabe na sua boca. Quem rouba dinheiro da população, sabendo que está gerando dinheiro de quem não tem o que comer, de quem não tem onde estudar, uma roupa para vestir, um hospital para se cuidar, quem rouba dinheiro desse cidadão que precisava do Estado, vivendo a sua vida ali, trazendo solução para as dificuldades, porque é o Estado gigante que vocês querem, mas ao mesmo tempo sugam e roubam do Estado, tirando a possibilidade deste ter o atendimento adequado na educação, na saúde, na segurança, enfim. Você vai falar de Jesus Cristo, Lula? Aí ao mesmo tempo vai falar que Bolsonaro não acredita em Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O cara que termina todos os seus discursos dessa forma não acredita em Deus? Um cara que no meio da pandemia, sem saber o que era, para onde a gente ia, pega o que você cria do Bolsa Família de R$175 e leva para R$600. Mãe solteira, R$1.200. E você vai dizer para mim que esse cara não tem Deus no coração? Lula, para acabar essa história, você é corrupto. Você é corrupto. Corrupto significa que você tirou dinheiro da boca de alguém, tirou dinheiro da educação de alguém, tirou dinheiro da saúde de alguém. Você é corrupto, Lula. Eles afirmaram que Lula não teria moral para falar de fé ou religião, já que, segundo eles, ele desviou dinheiro que deveria ter sido usado para a educação, saúde e outros serviços públicos essenciais. Foi ressaltado que a corrupção, de acordo com os críticos de Lula, também mata, pois priva os mais pobres de recursos necessários. E aí vem a pergunta: Lula teria citado Jesus Cristo para se comparar a ele, sugerindo que também é alguém que luta pelos pobres, assim como Cristo fez? É uma jogada arriscada tocar na questão religiosa nesse nível, e ainda mais se tratando de figuras tão polarizadas quanto Lula e Bolsonaro. O uso de figuras religiosas como Jesus em discursos políticos sempre divide opiniões. Para muitos, a fala de Lula soou como uma tentativa de se colocar no papel de salvador dos pobres, algo que pode ter um efeito positivo para alguns de seus eleitores, mas que também pode causar uma rejeição forte por parte de outros segmentos da população. Já Bolsonaro, ao defender que sempre coloca Deus acima de todos, tenta se manter como o representante dos valores cristãos, especialmente entre os evangélicos. Mas será que isso é suficiente para anular o impacto das acusações de Lula? E você, o que pensa sobre isso? Lula realmente acredita que está lutando pelos pobres da mesma forma que Jesus? Ou isso foi apenas uma jogada política? A troca de farpas entre Lula e Bolsonaro não é novidade, mas dessa vez a religião entrou no centro do debate. Será que essas declarações de Lula vão abalar o apoio de Bolsonaro entre os evangélicos ou apenas fortalecerão a imagem do ex-presidente como defensor da fé? Comente aqui embaixo o que você acha sobre essa polêmica e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais análises como essa. Vamos acompanhar de perto os próximos capítulos dessa disputa, que promete mexer ainda mais com o cenário político brasileiro.